Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje será sobre genética, padrões de herança e heredogramas. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Bom, nessa aula de hoje nós abordaremos a questão dos genes alelos. Genes alelos são genes recebidos da sua mãe e do seu pai que interagem para a geração de uma determinada característica. Então, nós recebemos 2 alelos para cada característica do nosso corpo, pelo menos, tá? E esses 2 genes juntos vão determinar o nosso fenótipo. Tá? Então, o nosso fenótipo é dado pela forma como esses alelos interagem. Esse é o foco da aula de hoje. Só para relembrar, os genes alelos estão nos pares de cromossomos homólogos, como mostrado aqui nessa figura. A gente tem aí 4 características e note, você recebe um cromossomo do seu pai e um cromossomo da sua mãe, e em cada um deles vai haver um gene para a mesma característica lá, para cada característica do seu corpo, como cor do olho, tipo sanguíneo, cor do cabelo, crescimento. Isso pode ocorrer de maneiras diferentes e gera diferentes padrões de herança ou expressão gênica. Quero dizer que esses genes irmãos, eles não vão interagir da mesma maneira sempre. E é isso que a gente vai estudar hoje, os padrões de herança e expressão gênica. Bom, os genes, eles estão localizados nos cromossomos, tá? E quando os genes de uma determinada característica estão nos cromossomos não sexuais, essa herança é chamada de herança autossômica. Como mostrado aqui, ó, eu tenho 2 pares de cromossomos, o par de cromossomo 1, o par do cromossomo 8, de cromossomos que são autossômicos, quer dizer que não são cromossomos relacionados ao gênero, né, ao tipo de gênero masculino ou feminino que a pessoa é. Quer dizer que todos os seres humanos aqui, nesse cariótipo da espécie humana, vão ter esses cromossomos do 1 e do 8, tá, formando pares da mesma maneira, não interfere se é homem ou se é mulher. Já existem os cromossomos alossômicos, que vão gerar as heranças genéticas do tipo alossômicas, porque esses genes estarão em cromossomos sexuais X, como mostrado ali no círculo rosa, ou Y, que é o cromossomo sexual masculino e que vai estar presente apenas nos homens. Se fosse um cariótipo de uma mulher aqui, a gente veria outro X como aquele verdinho do lado ali e não aquele pedacinho minúsculo do Y. Agora, se você ainda não está habituado aos conceitos de genética, como genes alelos, heterozigoto, homozigoto, vale a pena você dar uma olhada na aula anterior. Vou deixar o link aí para vocês, tá, que possam acessar essa aula. Bom, e os padrões de herança podem se apresentar de 3 maneiras. Padrão de dominância entre os 2 genes. A gente tem 2 genes nos indivíduos representados por letras, como está mostrando nas figuras ali. E eles podem interagir de maneiras diferentes, como na dominância completa. Quando eu falo que uma herança ou uma característica tem dominância completa, eu quero dizer que o gene dominante, aqui representado por azão na figura, tá? Ele, quando na presença do gene alelo dele, azinho, ele vai dominar o azinho, não deixará o azinho se manifestar. Tá? Então, no heterozigoto, indivíduo azão-azinho, o gene recessivo não se manifesta e o fenótipo apresentado pelo indivíduo heterozigoto, mostrado ali no meio da figura, vai ser idêntico ao indivíduo homozigoto dominante, que só apresenta genes dominantes. Nesse caso aqui, da figura esquemática, a gente tem o alelo azão gerando cor vermelha nos quadradinhos aí, tá? E o alelo azinho gerando cor bege, tá? E aí, o que acontece? Acontece que quando eu tenho azão, só tem gene para a cor vermelha, então vai se manifestar vermelho. Quando eu tenho azinho, só tem gene para a cor bege, então o indivíduo vai ter a cor bege. Agora, quando tem azão, como é dominância completa, o azão domina o azinho e manifesta-se apenas a cor vermelha. A cor bege nem aparece. Tá? Outra maneira dos genes interagirem é como na figura de baixo, tá? Na dominância incompleta. Nesse caso, a gente nota que no indivíduo heterozigoto, nesse caso 2, Bzão-Bzinho, ele vai apresentar um fenótipo intermediário entre os 2 genes Bzão e Bzinho. Note que no exemplo a gente tem Bzão gerando cor vermelha, tá? Sangue ali,
no indivíduo, no quadrado todo vermelho. A gente tem o Bzinho, ou o gene Bzinho, gerando cor branca, e quando a gente junta os dois no heterozigoto, a gente tem a cor rosa, que é uma cor intermediária entre o vermelho e o branco. Todas as vezes que aparecer isso, a gente vai falar que é herança com dominância incompleta. E a última forma de interação entre os genes alelos é a herança codominante, quando os dois fenótipos se apresentam ao mesmo tempo no heterozigoto. No nosso exemplo esquemático da figura ao lado, a gente tem o gene C1 determinando cor verde, o gene C2 determinando cor azul, e o indivíduo heterozigoto C1 C2 vai apresentar cor azul e verde ao mesmo tempo. Tá? Então aí você nota que os fenótipos estão separados, eles não estão misturados como na herança com dominância incompleta. Vamos ver alguns exemplos de padrão de dominância, ou seja, interação entre os genes alelos, em exemplos um pouco mais práticos. Tá? Nesse primeiro exemplo, eu tenho um exemplo de dominância completa. Note que eu tenho lá os pais sendo flores branca de um lado e vermelha cruzando com uma flor vermelha do outro, e o filhote que está nascendo vermelho. Esse exemplo, os pais, eles são puros. Então, eu tenho um indivíduo, tá? Eu vou classificar aqui numa legenda os genes, como letras, para a gente começar a genotipar os indivíduos, né? E cada gene gera um fenótipo. Então, eu vou assumir que o genótipo vermelho é o Bzão e o genótipo branco é o Bzinho. Assim, o que acontece? O indivíduo vermelho puro será homozigoto, dominante, Bzão. O indivíduo branco, que é sempre puro, vai ser Bzinho. Na hora da formação dos gametas, esses genes se separam pela primeira lei de Mendel, como a gente já viu na aula passada. Tá? E aí, o indivíduo branco doa um gene Bzinho, enquanto o indivíduo vermelho doa um gene Bzão para o filhote. E o filhote nasce um híbrido, um misturado, Bzinho, um heterozigoto. E se no heterozigoto manifesta a cor vermelha, quer dizer que o gene Bzão é dominante completamente sobre o Bzinho. Tá? E aí, então, a gente tem um exemplo de dominância completa. Agora, nesse segundo caso, num caso de codominância, o que esperamos na codominância? Nós esperamos um indivíduo heterozigoto que apresenta os dois fenótipos ao mesmo tempo. Note que eu tenho ali um boi branco e uma vaca vermelha, tá? Com a pelagem, né, mais amarronzada, tendendo para o vermelho ali. E eu tenho um filhote chamado de Ruão, que você pode ver que tem os dois, é branco com algumas partes marrom avermelhadas. Tá? Isso por quê? Porque é um caso de codominância. Vamos imaginar que a cor branca seja gerada por um gene alelo que eu chamei de R1. E a cor vermelha ou amarronzada aí seja gerado pelo alelo R2. Tá? Então a gente tem um gene e a gente tem um fenótipo do lado. Fenótipo é a característica que o gene vai gerar. Tá? E aí eu tenho o branco puro sendo R1 e o vermelho puro sendo R2 com R2, ambos homozigotos, pois apresentam genes alelos iguais. Na hora da formação dos gametas, o boi branco só pode gerar gametas R1 que se encontrarão com óvulos da vaca do tipo R2 e gerarão o genótipo R1, R2 heterozigoto, que gera a vaca, aí no caso, nessa figura, Ruão, tá? Que tem as duas características ao mesmo tempo. E para finalizar, eu tenho um exemplo com flores aqui, mostrando como seria se não fosse dominância completa, fosse dominância intermediária ou dominância incompleta. Como você pode perceber, novamente, eu tenho aqui uma legenda para os genes. Eu vou chamar o gene Bzão, aquele que gera a cor branca, e gene Vzão, para você não confundir com a herança com dominância completa, tá? Aquele que gera a cor vermelha. E aí, olha só, lá os pais são puros, Bzão e Vzão, por isso, cor vermelha. A flor branca, ela doará um alelo Bzão para a formação do seu filhote, enquanto a flor vermelha doará um alelo Vzão. E aí, juntando aqui no filhote, vai ficar Vzão. Só que note, o fenótipo é intermediário. Ele é um rosa, uma mistura da expressão ao mesmo tempo dos dois genes V e B. É isso que é dominância incompleta. A outra parte da nossa aula é sobre os heredogramas. Heredogramas são formas gráficas
de representar essa passagem das características ou dos genes em uma família ou grupo. A gente vai usar símbolos para facilitar contar a história da passagem, da herança de uma característica pelos filhos através dos pais, e assim a gente pode descobrir o padrão de herança, a gente pode descobrir o genótipo do indivíduo a partir da observação do heredograma e qual será o seu fenótipo a partir das cores apresentadas nos símbolos. Esses símbolos da figura ao lado mostram símbolos comuns, habituais, que a gente usa, que se convencionou usar para montagem dos heredogramas. Por exemplo, quadrado é indivíduo do sexo masculino, enquanto bolinha será indivíduo do sexo feminino. No caso, os indivíduos que não estão coloridos de preto são indivíduos considerados normais, que não apresentam a característica genética em questão ou a doença genética em questão. O losango é um indivíduo do sexo indefinido. O que é sexo indefinido aqui? Você sabe que a pessoa existe, mas não sabe qual era o sexo dela. Não quer dizer que ela seja hermafrodita. Quer dizer que na história ninguém te contou se ela era filho ou filha, se ela era menino ou menina. Você só sabe que ele existe. Ali a gente tem quadradinho com 4 dentro, indicando o número de filhos do sexo masculino, e bolinha com 2, indicando 2 filhos do sexo feminino. Tá? A gente pode representar assim o número de filhos. Ou representar cada um como um quadrado e uma bolinha lado a lado, ligados aos pais. Como eu mostrei para vocês, aqui eu tenho os indivíduos afetados, né? Seguindo a lógica da tabela da coluna da esquerda, né? A quinta linha da tabela da esquerda mostra um homem, quadradinho, e uma mulher, uma bolinha, afetados. Você pode também representar como a última figura da coluna da esquerda os indivíduos heterozigotos para um caráter autossômico, como pintado e não pintado ao mesmo tempo, mostrando que eles portam o gene, mas não manifestam, são normais aí, portadores. Eu particularmente não gosto dessa representação, mas pode acontecer de representar assim. Do outro lado direito, desde a parte lá de cima até mais ou menos o meio, a gente tem os acasalamentos ou casamentos ou uniões que geram filhos. Porque para as características genéticas o que importa é 2 pessoas se juntarem e se reproduzirem. Então, isso aqui que a gente está chamando de casamento é uma união, né? Vai haver a formação, a reprodução da nova geração. Ali na parte de cima, na primeira figura da direita superior, a gente tem um casamento normal entre indivíduos não aparentados. Tá? E naquele quadradinho unido à bolinha por pontilhado é um acasalamento extramarital, só para indicar que está havendo uma infidelidade aí. Tá? No terceiro caso, a gente tem um quadradinho ligado pelo traço no meio aí, a bolinha, e temos uma barra cortando, indicando que a situação dos dois já não é mais de acasalamento, é um divórcio. Tá? Interessante mesmo é essa quarta figura da coluna da direita, onde a gente tem um quadradinho ligado a uma bolinha por 2 tracinhos, indicando um acasalamento entre indivíduos que são aparentados. Isso tem uma importância para a genética, pois indivíduos aparentados têm maior chance de manifestar algumas características nos filhos, tá? Alguns defeitos congênitos nos filhos. E aqui, representando os filhos, a gente tem os tracinhos aí representando gêmeos, tá? Monozigóticos. Note que tem um traço no meio ligando os dois, indicando que eles vieram do mesmo zigoto, então terão o mesmo DNA e obrigatoriamente tem que ser do mesmo sexo. Tá? E lá embaixo, os gêmeos dizigóticos ou fraternos, que são aqueles gêmeos que são frutos da poliovulação. A mulher ovula 2 vezes e um espermatozoide fecunda um óvulo, enquanto o outro espermatozoide fecunda o outro. Aí, esses gêmeos dizigóticos ou fraternos, ou bivitelinos, eles podem ser de sexos diferentes, pois têm material genético completamente diferente, como se fossem pessoas diferentes, mas que nasceram no mesmo tempo, tiveram a mesma gestação. Beleza? Agora, cuidado, tá? Quando houver nas questões uma legenda, ela deve ser seguida em detrimento dessa memorização desses símbolos habituais. Se tiver uma legenda falando que o símbolo é outro, você tem que seguir a legenda da questão. Fique esperto. Vamos então às dicas de como analisar heredogramas. A primeira dica é o seguinte:
a gente precisa descobrir se a herança ou o gene está em cromossomos autossômicos, não sexuais, ou alossômicos. E como a gente descobre isso? Nas heranças autossômicas, os indivíduos afetados têm a mesma chance de serem do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou seja, a gente vai encontrar heredogramas como esses de baixo. Vai ter na mesma proporção tanto homem quanto mulher afetada. Não haverá mais homens afetados do que mulheres e vice-versa. Tá? Então, se pode afetar tanto homem quanto mulher, a herança normalmente, e está afetando na mesma proporção, a herança normalmente é autossômica. Nas heranças ligadas aos cromossomos sexuais, fica a dica. Normalmente, homens são mais afetados que mulheres. Tá? Então, a gente tem nós do sexo masculino, temos uma desvantagem nas heranças ligadas ao sexo. Elas normalmente, tanto relacionadas ao cromossomo X feminino quanto ao Y, que aí só o homem vai ser afetado mesmo, a gente vai ter uma propensão maior de indivíduos do sexo masculino afetados. Então, nesses dois casos de baixo, eu mostrei essa primeira situação de heranças autossômicas, pois nos dois casos eu tenho homem e mulher sendo afetado, lá os quadradinhos coloridos, ó, praticamente nas mesmas proporções. Beleza? Então, vamos à segunda dica. Segunda dica, tentar descobrir qual gene gera os indivíduos afetados. Ou seja, se a herança autossômica ou alossômica, ela é gerada pelo gene dominante, ocasionada por você apresentar o gene dominante, ou ocasionada por você apresentar o gene recessivo, o que a gente chama de Azinho, Bzinho, a letra minúscula lá, que não se manifesta no heterozigoto. Como que eu vou saber isso? Se o gene recessivo gera os indivíduos afetados, a herança é causada pelo gene recessivo. É uma herança recessiva. Se o gene dominante é quem gera os indivíduos afetados pela doença, a herança ou característica, a herança é considerada dominante. E para saber isso, basta seguir o macete. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai olhar para o heredograma e procurar casal igual. Um casal que apresente os dois iguais e tenha um filho diferente do casal. Então, procurar, primeira dica para descobrir se a herança é recessiva ou dominante. Procurar casal igual com filho diferente. Depois, o filho diferente deve ser considerado sempre homozigoto recessivo, ou seja, o seu genótipo será sempre Azinho. Assim, você saberá que os pais serão sempre heterozigotos, tá? Vão ser sempre Azinho nessas condições. Mas, se o filho diferente que você procurou do casal igual for afetado pela herança, e ele só apresenta Azinho, ele só apresenta genes recessivos, quer dizer então que a herança é causada pelo gene recessivo. E aí você vai considerar a herança recessiva. Ou seja, se o filho diferente for afetado, a herança é recessiva. Mas se o filho diferente for normal, a herança é causada pelo gene dominante. Vamos ver isso na prática com algum exemplo. Aqui eu tenho dois heredogramas e eu vou aplicar a dica. Ambas as heranças são autossômicas. Por que eu sei disso? Porque eu vejo homens e mulheres coloridos sendo afetados nas mesmas proporções. Vou fazer com vocês primeiro um heredograma com herança autossômica recessiva, que é o do caso da esquerda. Por que eu sei isso? Porque eu procurei um casal igual, ou seja, ambos aqui são normais para determinada característica, e eles têm um filho diferente. Lembra da regra? Procure casal igual com um filho diferente. O filho diferente será sempre homozigoto recessivo. E aí, eu sei que, pela lógica, um gene que está no filho sempre vem do pai, tá? E o outro gene vem da mãe. Se o indivíduo recessivo só tem genes azinhos, é afetado, a doença, então, é uma herança autossômica recessiva. Ponto final. Tá? Eu coloquei um exemplo da legenda aqui para a gente continuar a genotipar, a descobrir os genótipos dos pais e dos outros indivíduos do heredograma, porque é uma coisa que é comum de acontecer nas questões sobre heredograma. Eu coloquei uma legenda. Coloquei, então, já que eu sei que o gene azinho é quem causa a doença, porque o indivíduo afetado só tem azinho, eu vou colocar que a doença em questão aqui, o albinismo, que é uma herança autossômica realmente recessiva, tá? É um exemplo prático aí. O gene que causa o albinismo é o gene recessivo. E o gene que causa pessoas com coloração de pele normal será o azão. Então, se o indivíduo apresentar pelo menos um azão, que é o gene dominante, ele já vai ter cor
da pele, ao passo que vão ser indivíduos azinho, com certeza, homozigotos recessivos, aqueles que forem afetados, que forem albinos, pois o azinho só se manifesta se ele estiver do lado de outro azinho, já que ele é o gene recessivo. Mas continuando a interpretação do heredograma, esse indivíduo azinho recebeu seu gene de quem? Um do pai e um da mãe. Mas o pai e a mãe não são afetados pela doença. Quer dizer que eles apresentam o quê? Um gene para a cor normal, o azão. Por isso que eu falei que toda vez que eu tenho pais iguais com filho diferente, o filho diferente é homozigoto recessivo, azinho. E os pais, obrigatoriamente, por serem diferentes do filho, têm que ser heterozigotos, como mostrado na figura. E assim, eu consigo genotipar os outros indivíduos. Por exemplo, o outro indivíduo afetado lá embaixo, na geração 3, o indivíduo do sexo feminino, a menina lá, filha do meio do casal, que está com casamento consanguíneo. Olha só, casamento entre parentes ali, pode ser um primo com primo, por exemplo. A gente vê que essa menina ela é afetada. Se a herança é recessiva, com certeza ela é genótipo homozigoto recessivo. Isso me mostra também que os pais dela, cada um, tem que ter um gene azinho, já que um dos genes azinho dela veio do pai e o outro veio da mãe. O mesmo raciocínio que eu desenvolvi para o casal da primeira geração ali. Tá? E aí, se eles não são afetados pelas doenças, ele tem que ter o gene dominante para a normalidade. Os outros indivíduos desse heredograma, eu só sei que eles têm um gene azão. Eu não consigo saber se eles são azão ou azão com certeza, pois os pais podem doar qualquer um dos genes, tanto azão quanto azinho, para esses indivíduos. E aí fica a dúvida. Tá? Aqui a gente vai trabalhar apenas com probabilidades, mas probabilidade é um assunto para a próxima aula. Deu para entender então? Essa herança da esquerda é uma herança autossômica, pois afeta homens e mulheres, recessiva, pois é causada pelo gene recessivo. Já o segundo heredograma é uma herança autossômica dominante. E nós vamos ver por que aqui. Ó. A gente tem um casal igual com filhos diferentes. O que eu falei para vocês de quando eu tenho um casal igual com filho diferente? O filho diferente tem que ser considerado sempre homozigoto recessivo. Mudei a letra aqui porque a gente mudou a característica, tá? Então não é o mesmo exemplo da figura do lado. Então vou colocar uma outra legenda. Ó. Se os indivíduos homozigotos recessivos, que apresentam apenas genes recessivos, não são afetados pela doença, quer dizer que o gene Bzinho gera indivíduos com fenótipo normal. E o gene Bzão é quem gera pessoas afetadas. Logo, se o Bzão é quem causa a doença, a herança é o quê? Dominante. Por que eu falei que essa herança é autossômica? Porque afeta homens e mulheres na mesma proporção. Mas quem está causando a doença é o gene dominante. Note que os indivíduos 4 e 5 são Bzinho e Bzinho. Um Bzinho veio do pai e outro Bzinho veio da mãe. Mas o pai e a mãe são afetados. Logo terão que apresentar um gene Bzão, um gene dominante cada um. Então os pais 1 e 2 são heterozigotos. Os outros filhos eu só posso dizer com certeza que são afetados e por isso tem que apresentar um gene dominante. Mas não dá para eu saber o que eles são ali. Se são Bzão, homozigoto dominante, ou se são Bzinho, já que há probabilidade das duas coisas. Então, assim a gente descobre as heranças autossômicas. Nessa segunda situação, a gente tem as heranças ligadas ao sexo, né? As heranças alossômicas. E aí eu tenho uma dica. Heranças alossômicas, elas afetam apenas homens ou mais homens que mulheres. Tá? Se afetar apenas homens e passar de pai para filho, quer dizer que o gene está no cromossomo Y, que é o cromossomo sexual masculino, que é passado de pai para filho, de geração em geração. Tá? Já que todos os homens têm cromossomos X, que vem da mãe, e Y, que vem do pai, para a determinação do sexo masculino. Enquanto as meninas são o X do pai com o X da mãe. Então, nesse caso da figura abaixo, nós podemos notar o seguinte: os indivíduos do sexo masculino dessa família da direita estão sendo todos afetados e está passando de pai para filho, de geração em geração. Então, é um exemplo de herança alossômica restrita ao cromossomo sexual Y, que é exclusivamente masculino e é passado de pai para filho. Então eu posso dizer que esse indivíduo aqui é XY, porque ele é homem, e é Dzinho, porque Dzinho foi a letra que eu escolhi para o gene da doença em questão aqui.
Esse Y vai ser passado para todos os filhos do sexo masculino dessa família. Então, todos os meninos serão afetados normalmente. Tá? Já a menina não, pois ela não recebe do pai o cromossomo Y que tem o gene da doença, e sim o X. E a mãe, com certeza, tá? Vai ser ali XX. E aí, esse indivíduo filho aqui afetado pode passar então para os netos do casal, todos do sexo masculino, o Y, tá? Pode passar esse indivíduo aqui, o filho, tá? Do casal lá, ó, XYDzinho doente, vai passar o Y para todos os netos ali do sexo masculino, tá? E a mãe só vai conseguir colaborar com o X. E o X não está fazendo parte da situação. O X no homem, ele sempre vai para a menina. Tá? Então, o cromossomo X masculino do pai sempre vai para a menina. E a mãe vai doar outro X, por isso nasce menina. A mesma coisa ali, ó, eu posso dizer que aquele homem é normal, lá no superior esquerdo, lá, ele é XY normal, ó, XYN. Então, ele tem o cromossomo Y com o gene normal. Tá? E aí ele vai doar para o seu filho um Y normal, por isso ele não vai ser doente. E as outras meninas aqui vão ser XX. O X do pai vai para todas as meninas e um X da mãe para todas as meninas. Acabei de genotipar todo mundo. Como a herança estava restrita ao Y, só o Y nos importa aqui. A doença passa de pai para filho. Agora, se afetar mais homens, mas não tiver pai afetado passando para o filho, será recessiva ligada ao cromossomo sexual X. Então, note que no heredograma que apareceu do lado direito, eu tenho mais homens afetados, mas a doença não está passando do pai número 2 para o filho número 3 na segunda geração. Então, não está passando de pai para filho. Tá? Inclusive, está mostrando ali que o indivíduo do sexo feminino, número 4, ele é uma menina normal afetada. Ela carrega o gene da doença e ela passou para o indivíduo 7, seu filho do sexo masculino, e para a sua filha número 8. Mas vamos ver isso com mais calma nas próximas etapas do vídeo. Vamos ver aqui então agora um caso dessa dica de herança alossômica que foi passada anteriormente, aplicado para a herança alossômica ligada ao X recessiva. Imagina que, então, o gene causador de uma doença, como exemplo clássico aqui, daltonismo, hemofilia, que são exemplos que têm a ver com o que a gente vai falar agora aqui, heranças recessivas alossômicas ligadas ao X, tá? Então, esses genes que causam essas doenças estão no cromossomo X, cromossomo sexual X, e são genes recessivos, ou seja, eles só se manifestam se eles estiverem na mulher em par, e no homem, como ele só tem um X, basta ele apresentar um X doente, ele já vai ser doente. E é por isso que as heranças alossômicas ligadas ao X vão afetar mais homem do que mulher. Então, na nossa legenda clássica aqui, nós teríamos os cromossomos sexuais X normal, com a azão, então, gene dominante, ou XAzinho afetado. Enquanto que a gente vai ter um Y que vai ser sempre normal, porque a herança não está no Y, está no X, por isso ligado ao X. E assim a gente pode ter mulheres com os seguintes genótipos. Homozigota azão, que seria uma mulher normal. Heterozigota, que quer dizer XAzão, XAzinho, então ela vai apresentar um gene da doença, mas também tem um gene normal dominante lá, então ela vai ser normal, mais portadora. É o caso na figura dos indivíduos 4 e 8 do heredograma, que tem um pontinho no meio. Elas não têm a doença, mas elas podem passar o gene para os seus filhos. E tem a mulher que é afetada. Para ela ser afetada, ela tem que receber um X do pai doente e um X da mãe também doente, sendo homozigota recessiva. Já no homem, é mais fácil de manifestar esses tipos de doença alossômica recessiva ligada ao X, porque ele basta ter apenas um X doente, que ele já vai ser doente. Então, pode ter homem normal? Pode, se ele for XAzão Y. Pode ter homem afetado? Também, se ele fosse XAzinho Y. E esse XAzinho do homem é sempre passado pela mãe e não pelo pai. Por isso dá para diferenciar das heranças restritas ao Y. Vamos lá, então, tentar genotipar os indivíduos. Aquela mulher número 1, com certeza é uma mulher normal. Se ela é uma mulher normal, vamos na legenda. Mulher normal, XAzão, XAzão.
E o homem do seu lado, casado com ela, o número 2, é XAzinho Y, pois ele é um homem afetado aí pela doença, como pode ver, ele está todo pintadinho de preto aí, indicando que ele é afetado. Esse homem vai doar o seu X para as suas filhas, no caso, a única filha que ele tem é a número 4, tornando-a um indivíduo portadora do gene, já que o Y vai para o seu filho, ele não apresentará a doença, o número 3, tá? Porque a mãe só doa XAzão, já que ela é homozigota do tipo Azão. E aí, o filho número 3 não é doente, é completamente normal, e a filha lá, número 4, vai ser normal, porém portadora do gene. Quer dizer que ela pode doar esse gene para um dos seus filhos, como está acontecendo na geração 3. O indivíduo 5, com certeza, é XAzão, porque ele não tem a doença, Y, porque ele é do sexo masculino. E aí, o que acontece? Ele doa o seu X para todas as meninas e doa o seu Y para todos os meninos, seus filhos. E a sua mãe pode doar tanto o XAzão como doou para os indivíduos 6 e 9, tornando-os completamente normais, ou pode doar o XAzinho, tá? Na mesma chance, mas aí é uma questão de probabilidade, e aí os indivíduos do sexo masculino que ela doar esse XAzinho automaticamente já vão ser doentes, como o indivíduo 7, e as meninas salvas pelo pai, é claro, que tinha XAzão lá, vão ser sempre normais portadoras ali nesse caso, como a 8. Tá? Então, toda a interpretação dos heridogramas de heranças alossômicas recessivas ligadas ao X é feita dessa maneira, é igual para todos, é só você tentar pensar um pouquinho aí. E para ver se tudo isso ficou um pouco gravado na sua memória, eu queria que você pausasse o seu vídeo nesse momento e tentasse, nesse jogo rápido, resolver essa questão aberta. Tá? E logo após, você dá play no vídeo de novo, que você vai escutar a minha explicação. Vamos lá? Nesse caso aqui, nós temos um heredograma a seguir que representa uma família com pessoas afetadas por uma doença hereditária. Observe, não falou qual é a doença, não te ajudou, não te deu nenhuma dica. E está pedindo, com base em seus conhecimentos sobre as heranças genéticas e os heredogramas, dizer se a doença em questão ou a herança em questão é causada por um gene dominante, é uma herança dominante, alossômica ou autossômica, dominante ou recessiva. E depois, qual dos indivíduos você pode afirmar com certeza serem heterozigotos. Se a gente identificar os genes aqui como Azão e Azinho, como quase sempre faço, heterozigoto seria o indivíduo Azão-Azinho. Então a gente tem duas coisas para fazer nessa questão e só tem o heredograma. Tem que olhar para ele e usar o macete que a gente aprendeu. Qual foi o macete? Descobrir se é autossômica ou alossômica a herança. Olhar para o heredograma e ver se afeta mais homens do que mulheres. No caso, está afetando homens e mulheres na mesma proporção. Indicativo de herança autossômica, não sexual. Então, você já pode completar na letra A. Herança autossômica não sexual. Mas quer saber ainda se é recessivo ou dominante. Por isso, eu vou procurar um casal igual com filhos diferentes. Um único caso. Nós temos dois casais iguais. Na geração 1, ambos afetados, indivíduos 1 e 2. E na geração 2, os indivíduos 1 e 2 também, só que ambos normais. Só que o casal da geração 2 não se aplica ao macete porque ele tem filho igual ao casal, não diferente. Então, o único casal igual com filho diferente nessa questão é o casal da geração 1A, 1 e 2. E o seu filho diferente é essa menina aqui, é o primeiro filho do casal, a primeira filha, né, do casal, que não é afetada. Tá? E aí ela é diferente. E a gente sabe que filhos de casal igual que são diferentes têm que ser considerados homozigotos recessivos. Isso é um macete, é um facilitador, é uma regra, só segue. Tá? Então, se o indivíduo 2 ali, da geração 2, a menina, ela é normal e é azinho, quer dizer que o gene azinho não gera doença. Se ele não gera doença, quem gera? É o seu alelo, o azão dominante. Então, eu já posso ter uma legenda aqui com o gene dominante, causando indivíduos afetados pela doença, tá? E os indivíduos azinho serão sempre indivíduos normais, que são indivíduos recessivos. Então, essa doença a gente já pode dizer com certeza que ela é uma herança autossômica dominante. Vamos continuar o exercício de genotipagem, de descobrir os genótipos dos indivíduos a partir dessas dicas iniciais aí, pois a gente precisa saber, dentro desse heredograma, quais os indivíduos com certeza serão heterozigotos para resolver a letra B. Então, prosseguimos.
Prosseguimos como? Já sabemos que o indivíduo 2 não afetado é azinho. Então, todos os outros indivíduos não afetados também serão azinho. Mas a gente pode descobrir mais coisa. Pode descobrir que um gene azinho do indivíduo 2 veio do pai e o outro veio da mãe. Mas, como eles são afetados, eles têm que apresentar pelo menos um gene doente. Então, eles são heterozigotos. Tá? Como eu disse, todos os indivíduos afetados têm que apresentar pelo menos um gene doente. Tá? Então, nesse caso, o indivíduo 3 ali tem um gene doente e a indivíduo 4, ali, a menina da geração 2, também tem um gene da doença azão. Agora, não dá para a gente saber se eles são azão ou azão-azinho, pois ambos os pais são heterozigotos e podem doar tanto azão quanto azinho para o filho. Tá? Agora, tenho certeza absoluta que o indivíduo 1 da geração 2 é azinho, pois ele não é afetado, e o seu filho, o indivíduo 1 da geração 3, também. E assim sucessivamente para todos os indivíduos não afetados. E aí eu posso descobrir o único indivíduo que está faltando eu ter certeza, que é o indivíduo 4, a mulher do casal ali, segundo casal da geração 2. Tá? Ela tem pelo menos um azão porque é afetada. E a gente sabe que ela tem um azinho porque ambas as suas filhas 2 e 3 são azinho. E um azinho vem do pai e o outro azinho vem da mãe. Então, os indivíduos que eu tenho certeza que são heterozigotos são os indivíduos 1 da geração 1, 2 da geração 1 e 4, que é justamente a última mulher que a gente genotipou da geração 2. 4, o indivíduo 2, 4, geração 2, indivíduo 4. Tá? Assim, a gente finaliza a resposta dessa questão. E para não deixar de abordar uma herança ligada aos cromossomos sexuais, nós temos um caso aqui de hemofilia. Hemofilia é o quê? É a dificuldade de coagulação causada por uma mutação num gene recessivo do cromossomo X. Tá? Então, se você não sabia, hemofilia é uma herança recessiva ligada ao cromossomo sexual X. Então, vai afetar mais homens do que mulheres, mas não vai passar de pai para filho. Note aqui que o indivíduo afetado da primeira geração, ele é casado com uma mulher que nem foi representada, porque ela nem é importante para a resolução da questão, tá? E ele vai passar esse gene X afetado, no caso, já que é hemofilia, eu vou chamar de gene Hzinho, né? Então, os indivíduos XHzinho vão passar esse X para as mulheres, como essa filha do casal aqui, ó, tá? Então, ele é XHzinho porque ele é afetado, Y porque ele é homem, então ele é XHzinho Y. E ele vai passar esse XHzinho para a sua filha. Ela aqui é um indivíduo normal, portadora, porque ela está pintada de normal. Então, ela é XHzinho. E ela vai doar, por conseguinte, esse XHzinho para esse indivíduo aqui, que está com sexo indeterminado, tá? Mas provavelmente não, com certeza, é um indivíduo do sexo masculino. Já que o pai ali não tem X para doar para ele doente. Então, o pai dessa criança, lá na frente, lá, é XHY, tá? Dessa última criança aí. A mãe, que eu tinha falado, que recebeu primeiramente o gene lá de cima, ó, ela é normal, ela tem que ter um XHzão. O pai lá, como eu disse, XHzão Y, porque ele é normal, então ele tem que ter um XHzão como seu cromossomo feminino. E aí, esse indivíduo ali vai ser XHzinho Y. Então, assim, a gente já sabe que essa herança é uma herança o quê? Alossômica, ligada ao X, tá? Sexual ligada ao X, recessiva, tá? Então, para responder a letra A gente vai colocar a resposta herança sexual ou alossômica recessiva ligada ao X. Tinha várias dicas na questão, inclusive a legenda para você aí falando de hemofilia. Tá? Hemofilia é sempre uma herança recessiva ligada ao X. Assim como daltonismo, tá? São as heranças que mais caem relacionadas recessivas ligadas ao X. E como a gente teve que resolver a questão, a gente genotipou os indivíduos, olha o que está pedindo na B. Deu o genótipo de todos os indivíduos mostrados no heredograma, começando a contar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, o indivíduo 1 é quem? Aquele primeiro lá afetado, o homem afetado, XHzinho Y. O segundo vai ser o outro homem, XHzão Y, porque ele não é afetado. A outra é uma mulher normal, então ela é XHzão, XHzinho. E o seu filho lá, o número 4,
XHzinho Y. Assim, finalizamos a questão 2 e também finalizamos a nossa aula. Eu agradeço a paciência. Se ficou alguma coisa que você não entendeu, deixe nos comentários. Dê o seu joinha, dê o seu like para incentivar a gente a produzir mais vídeos. E vamos juntos aí aprendendo genética com essas aulas. Meu muito obrigado e até a próxima.